Muito bem, gente. Nós estamos avançando em nosso conteúdo, em nosso aprendizado e nós vamos a partir de agora mexer com o assunto da colonização de Portugal aqui na América, a região, o país como nós conhecemos hoje como Brasil. Nós vamos perceber a sua construção pouco a pouco. E desde já eu quero alertar que nós temos pelo menos duas versões ou duas visões a respeito dessa colonização no Brasil. Nós temos uma historiografia tradicional que é repetida ao longo do tempo, e nessa historiografia tradicional nós aprendemos que os portugueses 100% são vilões na história, 100% são inimigos nossos. Mas quando a gente percebe um outro abordar dessa mesma história, dessa história de entrega, dessa história de luta dos portugueses aqui no Brasil, no que seria o Brasil, nós vamos perceber que não é tão simples assim de entendermos essa relação entre portugueses, nativos, africanos, e nós vamos perceber como esse processo de relações entre essas três etnias em especial acabam formando em grande parte o que chamamos de Brasil. Nesse mapa político atual podemos perceber o, a dimensão do nosso mundo, as nações como estão espalhadas, mas a partir do século XV nós percebemos que esse mapa ele começa a ser construído pouco a pouco, principalmente no chamado Novo Mundo, o continente americano, uma vez que durante séculos estava desconhecido pelas principais potências, pelos principais povos então da Europa. E a partir de agora nós vamos ter uma visão dessa relação entre Portugal e Brasil. Como que o nosso país foi construído, como sua história ela foi modificada ao longo do tempo e o que é que Portugal tem a ver diretamente com isso. A partir de agora nós vamos estar analisando essas questões. O primeiro contato que os portugueses têm no que chamaríamos de Brasil, podemos chamar de período pré-colonial. E daqui a pouquinho nós vamos ver aqui uma linha do tempo para ficar bem claro cada período desses primeiros contatos dos portugueses em relação ao Brasil. O que seria o Brasil? Quais são as características desse período do Brasil pré-colonial, ou seja, antes da formalização, da oficialização da colonização aqui no Brasil. Nós temos a primeira característica como mão de obra indígena. Essa mão de obra de trabalho se referia aí ao contato com os primeiros índios. E interessante notar que, dentro desse contexto, a viagem de expedição de Pedro Álvares Cabral, ele teria sido convocado então pela coroa portuguesa para que pudesse então, lá em Calicut, na Índia, estreitar os laços entre europeus e asiáticos. E pelo que se consta na história, uma tempestade, já que os barcos não tinham motor, não eram barcos a vapor, como seria no século XVIII, a partir do século XVIII. Nós podemos perceber que para navegar era preciso coragem, era preciso conhecimento das rotas dos ventos e era preciso conhecer as rotas marítimas. E uma tempestade acaba afastando essa expedição de Cabral e aproximando então aqui do que seria chamado de Brasil. E o primeiro contato que existe até hoje, essa cidade, foi dado o nome Porto Seguro, uma vez que eles haviam aí fugido de uma tempestade, conseguido escapar, se afastaram da costa africana, chegando então ao continente americano. E aqui começam muitas questões. Uma delas, será que eles já conheciam, já sabiam da existência dessas terras? 8 anos antes, de 22 de abril de 1500, 8 anos antes, o Cristóvão Colombo já havia chegado na América Central. Será que de fato os portugueses não sabiam da existência dessas terras? Talvez soubessem que existiam terras bem mais ao ocidente. Talvez não sabiam qual a dimensão dessas terras.
Talvez a chegada aqui tenha sido um acidente, talvez tenha sido premeditada. Seja como for, esse encontro de dois mundos transformou ambos para sempre. Esse encontro de duas culturas formulou para sempre a história como nós conhecemos. E nós podemos perceber que muitas questões ainda são levantadas. Descobrimento, invasão, como nós podemos interpretar essas questões dentro do contexto da colonização portuguesa, da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui. Esse primeiro contato com os indígenas, alguns atribuem o termo índio, uma vez que alguns deles pensavam ter chegado à Índia, as Índias, como era chamado na época. Hoje a região da China e da Índia. Na época era chamado, no século XV, de Índias. E por conta da tempestade, alguns ficaram confusos em relação às rotas marítimas e alguns talvez pensassem ter chegado às Índias. E a gente percebe como essas questões são bem reais, porque as Índias, na verdade, é um território muito grande, basta a gente perceber em relação à Índia e China, hoje em sua questão territorial, nós podemos talvez imaginar que eles pensaram chegar em outro lugar ali das Índias, por conta daquelas roupas diferentes que eles se depararam, daquela linguagem diferente. Seja como for, muitas questões ainda ficam no ar para reflexão, para consideração, para a busca de evidências. O primeiro contato que nós temos entre portugueses e indígenas ou moradores nativos aqui do que será o Brasil, nós podemos perceber que foi um contato, sim, amistoso, amigável. Houve ali a realização de escambo. Escambo é uma prática comercial sem a utilização da moeda, do dinheiro. O escambo acontece com a troca de produtos, com a troca de materiais. O produto principal, o produto primeiro que é extraído aqui dessas terras é o pau-brasil. Pau-brasil, daí talvez o nome alguns atribuem para Brasil, sendo o nome do nosso país. Esse produto ele se tornou importante na Europa, não tão importante, obviamente, quanto o ouro e a prata, que os espanhóis já haviam encontrado na sua região, mas podemos perceber como o pau-brasil ele também tem a sua importância dentro desse contexto europeu, uma vez que se extraía um corante vermelho para atingir as roupas dos nobres lá na Europa na época, e também a madeira era utilizada para a fabricação de móveis. Então podemos perceber que essa primeira atividade econômica se resume aí à questão do escambo e da extração, do extrativismo do pau-brasil. Estão estabelecidos então ao longo do litoral do que seria o Brasil as chamadas feitorias. Esse sistema de feitorias, onde os indígenas traziam os produtos e faziam ali as trocas por materiais que ficaram conhecidos como quinquilharias, colares, espelhos, que talvez para muitos hoje não tenham valor, mas para a época aqueles indígenas não conheciam esses materiais. Quem atribui o valor de um produto é uma sociedade, é uma comunidade, e não aqueles que vivem fora delas. E a gente percebe que para eles tinha um valor muito grande, e esse sistema de feitorias instalados no litoral brasileiro, espécie de armazéns onde eram organizadas também esse material que era coletado a ser mandado, então enviado para a Europa. E nós podemos perceber como esse primeiro contato acontece nesse chamado Brasil pré-colonial. E aqui nós temos uma breve linha do tempo mostrando alguns períodos. Nós temos o período pré-colonial, que nós acabamos de mencionar, que vai do ano 1500, com a chegada de Cabral na chamada Vera Cruz, como foi o primeiro nome que eles acabaram dando. E percebam que essa expressão Vera Cruz faz também referência ao catolicismo, mostrando como Portugal era profundamente, assim como a Espanha, profundamente influenciado pela cultura católica. O período pré-colonial dura 30 anos, então os 30 primeiros anos de contato de portugueses e indígenas acontece no sistema
daquele sistema que a gente falou, da extração do pau-brasil e da prática do escambo. Entre 1530 a 1580, nós temos a montagem da chamada colonização. Oficialmente, Portugal declara ou reclama as terras do Brasil como sendo suas e se estabelece então um modelo de colonização. Mas em 1580, acontece a chamada União Ibérica. O que foi esse processo de União Ibérica? Foi quando Dom Sebastião, rei de Portugal, nobre de Portugal, acabou se perdendo em uma luta no norte da África contra os mouros, ou seja, contra os muçulmanos que viviam na parte norte da África, e por seu sumiço, o rei Filipe da Espanha acaba reclamando o trono de Portugal também para si. Uma vez que na época, entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, vamos perceber que a maior parte das famílias reais na Europa estavam dentro de um contexto familiar, eram aparentadas. E então o rei Filipe vê a oportunidade e acaba unindo as coroas de Espanha e de Portugal. E nesse momento da história, durante 60 anos, entre 1580 e 1640, nós temos o domínio espanhol aqui no Brasil. E esse domínio espanhol dura esse período da chamada União Ibérica, até que em 1640 Portugal consegue reaver não só o Brasil, como suas outras colônias também do mundo. E podemos perceber como esse período, essa linha do tempo, nos ajuda a compreender de maneira mais clara o processo inicial de colonização do Brasil. A relação de Portugal em relação com os índios, nós temos o uso como mão de obra escrava. Então essa relação foi rapidamente também combatida pela Igreja Católica através da vinda dos jesuítas. Os jesuítas acabam formando comunidades espalhadas por todo o território do que seria o Brasil, dentro do tratado, da linha imaginária de Tordesilhas. E a gente percebe como essa vinda dos jesuítas acaba influenciando para que os indígenas eles não sejam simplesmente escravizados, mas passem pelo processo de catequização, passem pelo processo também de aceitação dessa nova religião, e isso acaba sendo muito importante para influenciar a vinda de escravos africanos para o Brasil. Nós temos um processo também de miscigenação, e esse é um fator muito importante no povo brasileiro, na cultura brasileira. Nós somos miscigenados, ou seja, mistura de etnias, mistura de povos. E a gente percebe como essa mistura acaba formando o povo brasileiro. O branco europeu, o nativo indígena, o escravo africano acabam aí formando a base para o povo brasileiro. Nós temos uma relação também de aliança e defesa. Os portugueses aliavam-se a tribos menos hostis e utilizavam os índios para combater por eles as tribos inimigas. Bem verdade que quando a gente fala indígena ou quando a gente fala africano, a tendência é imaginar que todos eles são iguais, mas na verdade não são. Quando os portugueses chegam aqui no que seria o Brasil, se deparam com mais de 1.500 dialetos, ou seja, línguas tribais que eram faladas diferentemente umas das outras. E isso é algo muito importante para a gente notar. Tribos que tinham culturas também diferentes, tribos que tinham práticas diferentes, e a gente percebe essa diversidade que os portugueses acabam encontrando aqui. Há também um processo de catequese e evangelização feita pelos jesuítas. Pouco a pouco, a cultura católica, o cristianismo, através do catolicismo ele é implantado no Brasil, no que seria o Brasil. E muitos indígenas, inclusive, viajaram para a Europa e acabaram morando lá. Chegando lá, tiveram contato também não só com o catolicismo, mas com o protestantismo. Alguns deles se converteram e passaram a viver então na Europa. Então perceba que essa relação entre europeus e nativos indígenas vai muito mais além
do que costumeiramente nós ouvimos por aí. Aqui nós temos uma imagem representativa, onde nós podemos, nos primeiros planos aí, nativos enfrentando franceses com arma de fogo. E isso daí aconteceu no meio do século XVI. E é interessante notar como ingleses, franceses e holandeses não aceitaram essa divisão do mundo que foi feita em 1494 através do Tratado de Tordesilhas. Essa divisão do mundo entre espanhóis e portugueses. Eram as potências europeias da época, bem verdade, mas ingleses, franceses e holandeses também se ousaram a aventurar-se, se ousaram a explorar essas novas terras que estavam disponíveis, dispostas, né, aqui somente para espanhóis e portugueses. E aí nós temos vários conflitos, um deles na região onde hoje é o Rio de Janeiro, em 1555, quando os franceses acabam atracando aqui no Brasil e acabam se envolvendo aí num confronto direto armado com tribos indígenas e também com portugueses. Quais foram os motivos para a colonização finalmente do Brasil? Parece que inicialmente os portugueses não tiveram tanto interesse, aqueles que tiveram o primeiro contato, eles não tiveram tanto interesse em colonizar o Brasil, e a gente vai descobrir por quê. Olha, primeiro motivo, o declínio com o comércio das especiarias com as Índias. As especiarias nós já conhecemos, que são aqueles condimentos que vão conservar e dar sabor aos alimentos, como cominho, pimenta do reino, noz moscada e assim por diante, a própria pimenta. Há também a descoberta de ouro e prata na América Espanhola. Isso acaba chamando a atenção dos portugueses dentro daquele conceito do metalismo. E o metalismo era uma das características, um dos tentáculos do mercantilismo. Como nós podemos perceber, os portugueses não encontram logo de cara ouro e prata. Não foi como os espanhóis que encontraram, né, logo de cara os metais preciosos, mas com o tempo, cerca de 300 anos, quase 300 anos depois, que os portugueses acabam encontrando ouro e prata na região onde chamamos de Minas Gerais. Terceiro, então, motivo elencado aqui, as invasões no litoral brasileiro pelos países que ficaram fora do Tratado de Tordesilhas, a exemplo, como foi comentado, sobre os franceses. E os franceses acabam se unindo aos tupinambás, enquanto que os tupiniquins acabam se unindo com os portugueses, e assim uma luta por território, uma luta por dominação, e os franceses são expulsos. Quando eles são expulsos, eles rumam para o norte, né, em relação à região do Rio de Janeiro, e acabam chegando onde hoje chamamos de Maranhão. E você conhece a chamada capital do Maranhão, São Luís, que foi referência, sim, os franceses estiveram envolvidos na fundação de São Luís, e é uma referência ao rei Luís, então, da França. E eles acabam sendo expulsos desse território, e até hoje nós temos uma região na América Latina chamada Guiana Francesa. É um protetorado francês, mostrando aí a influência e a presença francesa também aqui na América. De maneira limitada, mas também presente. Como se deu esse início, então, da colonização em 1530? Ora, o governo português envia ao Brasil em 1530 a primeira expedição colonizadora sob o comando de Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza também destacou-se em nossa história, né, por ter trazido as primeiras mudas de cana-de-açúcar na região de São Vicente, onde hoje é São Paulo, produto que representará o primeiro grande momento da economia colonial. Então, vale ressaltar aqui que a cana-de-açúcar foi o primeiro produto, o primeiro artigo agrícola a ser plantado, a ser, então, em larga escala produzido. Vimos que no período pré-colonial, ou seja, de 1500 até 1530, o primeiro produto a ser extraído da terra foi o pau-brasil. Mas o primeiro produto a ser cultivado foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, na verdade, ela não dá certo na região sudeste. A gente vai ver posteriormente que é o café que acaba vingando
ali no Sudeste por conta do clima, por conta da terra e assim por diante, mas a cana-de-açúcar acaba vingando aqui na região do Nordeste. E a gente pode perceber que, para organizar esse processo de colonização, nós temos um sistema que foi instalado, como nós podemos ver na imagem. Aqui nós podemos ver o Tratado de Tordesilhas. Então a região do que seria o Brasil hoje seria apenas o Nordeste e um pedacinho do que hoje é o Sudeste. Então esse era o Brasil da época. Com o passar do tempo, esse Tratado de Tordesilhas, que na verdade era uma linha imaginária, acaba sendo rompido e o Brasil acaba pegando um tamanho quase que continental. Então nós temos aí 15 capitanias que o território então foi dividido, inclusive Ilhéus era uma capitania hereditária e era uma faixa de terra tão grande que tomava toda essa região aqui, onde hoje é Itabuna, onde hoje é Camaçari, onde hoje é Ipiaú, e pegava uma grande faixa de terra até onde perto está de Brasília hoje. Então a Ilhéus também foi uma grande capitania hereditária. E essa tentativa serviu para duas coisas. Primeiro, para a ocupação do território. Já era um sistema conhecido, pelo Estado português, porque eles haviam adotado essa mesma prática em outros lugares. E nós temos também a intenção de organizar a lavoura da cana-de-açúcar. Então, dois motivos aí principais: a ocupação do território, produção também da lavoura da cana-de-açúcar, e eu poderia colocar um terceiro elemento aqui, que era para a defesa do território. Defesa do território, uma vez que os franceses já haviam investido para tentar tomar parte dessa terra que Portugal reclamava para si. Então, o sistema de capitanias hereditárias foi o primeiro sistema aí político-administrativo de Portugal aqui no Brasil. Com esse sistema, o Estado português então passava completamente o perigo e o custo da colonização para iniciativa privada. Então, aqueles que lideravam as capitanias eram chamados de capitães donatários. Para ser dono de uma capitania, o rei de Portugal concedia uma carta de doação para um capitão donatário. Então, nessa carta de doação, era uma espécie de registro, era uma espécie de certidão daquela terra, onde podemos perceber que dava direito de posse àquele nobre português. As regras das capitanias, o que é que deveria ser feito com o território, no interior dele, eram passadas ao donatário através do foral. Então, o foral era um documento com os deveres dos capitães donatários em relação à terra que a coroa portuguesa havia acabado de lhes passar. E nós temos aqui, dentro das capitanias hereditárias, o sistema também de seis-marias. Como é que isso funcionava? Aqui cabe uma observação. Aqui as capitanias hereditárias não deram certo. Colonizar o Brasil era muito caro para a maioria dos donatários, que enfrentaram problemas com tribos indígenas. Obviamente, muitas tribos indígenas lutaram por seu próprio território, lutaram por seu próprio poder e direito sobre a terra, e essas relações entre portugueses e indígenas nem sempre, obviamente, eram amigáveis, mas nem sempre também eram bélicas. Portugal perdia o controle sobre a colônia. Apenas duas capitanias acabaram dando certo, que foi a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. A de São Vicente, por conta do seu sucesso em escravizar tribos indígenas, isso foi muito presente lá na capitania de São Vicente. Na de Pernambuco, por conta da lavoura da cana-de-açúcar. Pernambuco, a sua capitania, se tornou um grande centro, então, de produção de açúcar aqui no Nordeste. Então nós podemos perceber que esse sistema de seis-marias, o que é que acontecia? O donatário, que tinha a posse daquela grande extensão de terra, acabava subdividindo esse território em pequenos lotes, que eram chamados de seis-marias. E esses territórios, dentro da capitania hereditária maior, eram então distribuídos ou vendidos para outros portugueses, para outras pessoas, para que pudesse ajudar na administração da capitania hereditária. Quais eram alguns
dos deveres desses donatários. Eles tinham que cuidar, número 1, da ocupação do território. Número 2, deveria proteger o território de invasões estrangeiras. Número 3, deveriam cuidar para que houvesse a catequização dos indígenas, onde deveriam aprender a língua portuguesa e também a religião católica. E número 4, cuidar para que a capitania fosse produtiva em relação à cana-de-açúcar, que naquele momento tinha um alto valor internacional. Como nós podemos perceber, o chamado monopólio comercial, e essa expressão nós já estudamos, monopólio em relação ao poder, o domínio de um, monopólio, comercial no sentido justamente aí do comércio, como a palavra já nos indica. E como é que funcionava esse monopólio comercial? Ora, a colônia fornecia a matéria-prima para a metrópole, e a metrópole, que era o país dominante, fornecia os artigos manufaturados. Em outras palavras, a matéria-prima, que era retirada diretamente então da natureza, era levada para a metrópole, lá passava por uma transformação através das manufaturas, e esses artigos muitas vezes eram revendidos aqui na própria colônia. Então a gente percebe que esse esquema de monopólio comercial era chamado também de pacto colonial ou acordo colonial. Nessa pintura nós podemos perceber como é que funcionava o dia a dia de um engenho. O engenho, na verdade, eram grandes propriedades rurais espalhadas por todo o Nordeste, que nós chamamos Nordeste como propriedades rurais, tanto é que o Nordeste acaba demorando um pouco para passar por um processo de urbanização, porque a principal atividade econômica do Nordeste durante muito tempo foi essa questão da lavoura da cana-de-açúcar. E essa base colonial foi a plantation, que é uma expressão onde nós temos 3 características na plantation: a monocultura, ou seja, a predominância do cultivo de um artigo agrícola, por isso mono, cultura vem de cultivo, é o termo agrícola. Nós temos também o chamado trabalho escravo. Agora, pouco a pouco, através dessa colonização, os escravos africanos são trazidos para substituir os indígenas, uma vez que os indígenas eles não aceitavam a escravidão. Alguns cometiam até suicídio, outros acabavam fugindo porque conheciam bastante o seu território, afinal de contas era o seu lugar de moradia, de habitat durante toda a vida, e por conta disso os escravos africanos eram trazidos para as lavouras da cana-de-açúcar, para os engenhos. E a terceira característica do sistema de plantation é a questão dos latifúndios. Latifúndios, como nós sabemos, são grandes extensões de terra. É também chamada de grande propriedade, é também chamada de grande fazenda. Então, monocultura, trabalho escravo e latifúndios. Então, esse é o esquema montado no início da colonização portuguesa aqui no Brasil. Os engenhos de açúcar eram grandes pedaços de terra, monocultores, ou seja, produziam apenas um produto, ou predominava um produto, porque tinha também pequenas plantações para que eles pudessem também se alimentar. E na época a mandioca era um desses principais artigos que fazia parte da alimentação tanto dos escravos quanto também dos senhores de engenho. E aqui nós temos uma imagem, a imagem mais destacada em relação ao funcionamento de um engenho. E pouco a pouco a gente vai se aprofundando nessas questões. Como é que existia ali a estrutura de um engenho? Nós vemos aqui nesse quadro de Jean-Baptiste Debré. Debré, na verdade, acabou representando nessa imagem a moenda, como é que funcionava essa questão da produção do açúcar. E podemos perceber que Debré, juntamente com um grupo maior de artistas, acabou vindo da França, atraídos aqui pelo Brasil, para que pudessem entender, morar e compreender como é que era então esse dia a dia aqui do Brasil, dessa questão da produção do açúcar, da questão da escravidão, da administração portuguesa então por aqui. O engenho de açúcar tinha algumas estruturas principais: o canavial, que era a área de plantio, daqui de Ilhéus, de onde eu estou falando. Nós também estamos próximo de Canavieiras, que é uma cidade,
E essa cidade de Canavieiras mostra justamente essa presença da cana-de-açúcar em nossa região. O próprio Rio do Engenho, né, também, que até hoje tem uma pedra de moinho lá, mostrando a realidade de que a capitania de Ilhéus também era um mini centro açucareiro. Então nós tínhamos essa estrutura de um engenho canavial, a casa de engenho, que era onde ficava a moenda, a casa grande, que ficava o senhor do engenho e sua família, a senzala, que era o local dos escravos, às vezes em uma casa se morava 30, 40 escravos, e também a capela, representação da influência católica nesse conjunto, nessa estrutura administrativa e econômica do engenho, da produção então de açúcar. E o Brasil acaba adotando a escravidão. Alguns imaginam que o problema da escravidão era só no Brasil, isso não é verdade, mas era o problema do mundo da época. E a mão de obra escolhida para ser usada na colonização portuguesa foi a mão de obra escrava e negra. E a gente percebe, esse é um dos principais quadros de Jean-Baptiste Debré, quando se fala de escravidão, uma imagem clássica que aparece em questões de vestibulares, aparece em questões de provas, aparece em livros didáticos. É uma imagem representativa de como era a dura vida dos escravos, que pouco a pouco a gente vai se aprofundando então nesses conceitos. Então, gente, nós ficamos por aqui nesse primeiro contato, nesse início do processo de colonização portuguesa aqui no que ficaria chamado de Brasil. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.